Espero que todos se encontrem bem com a graça de Deus, nesta manhã um pouco fria de domingo, mas pela graça de Deus aqui viemos à casa do Senhor para louvar o nome do Senhor, para adorar a Deus. E que bom que você decidiu estar aqui, que bom que você levantou esta manhã com esta decisão. Você começou bem essa semana. A melhor forma que nós podemos começar a semana é justamente buscando a presença de Deus. Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu recebi a informação de que um colega que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive ele estudou teologia juntamente comigo, era um rapaz, sem dar detalhes pessoais, mas um rapaz que se destacava. Ele tinha uma boa iniciativa, uma boa capacidade de comunicação, uma boa capacidade de expressar o seu conhecimento bíblico. Eu tive o privilégio de participar com ele em práticas pastorais, inclusive em um estágio que nós fizemos lá em São Paulo. Ele era líder do nosso grupo, justamente por essas qualidades e dons que Deus lhe concedeu. E foi para minha grande surpresa quando, há algum tempo atrás, eu encontro um registro desse mesmo colega numa clínica de reabilitação. Infelizmente, ele se formou, chegou a trabalhar para a igreja, mas ele fez escolhas de sua vida que em momentos de dificuldade o levaram ao uso da droga. Para mim, é claro, é muito triste e com certeza para qualquer pessoa que um dia conheceu alguém que estava nos caminhos do Senhor, que estava participando, servindo o Senhor, estava ajudando, contribuindo, ver que escolhas que a pessoa tomou conduzem de tal maneira para que cheguem a uma situação tão difícil como essa que eu mencionei. Com certeza eu ainda creio que Deus tem um plano para a vida dessa pessoa, mas você pode imaginar a tristeza que é, né? Às vezes nós podemos até lembrar pessoas que um dia estiveram aqui conosco, mas fizeram certas escolhas em sua vida e hoje, infelizmente, não estão. Por isso eu disse que a escolha que você teve de levantar nesta manhã e vir à igreja é uma ótima maneira de começar a semana. É uma escolha importante, uma escolha que, se nós repetirmos ela constantemente, buscar a Deus no começo de cada dia, de cada semana, com certeza estas escolhas nos levarão a um final desejado e não o contrário. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Bem, encontrou? Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Esta história é muito conhecida, nós sabemos o que vai acontecer depois, mas eu quero analisar juntamente com vocês as escolhas que Pedro fez que o levaram a um triste cenário aonde ele nega Jesus Cristo. Você pode ver que esse texto inicia de uma forma bastante impactante. Jesus chama a Simão Pedro e declara: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos queridos, nesta manhã, eu também quero dizer para todos vocês, incluindo a mim mesmo, que Satanás também nos reclamou para nos peneirar. Isso não é uma coisa agradável de se escutar, mas é uma realidade. Especialmente agora, sabendo que ele tem pouco tempo, ele está dedicando todo o esforço possível para desviar quantos ele puder do caminho do Senhor. Assim como ele fez com Pedro,
Ele também quer fazer com todos nós. Ele quer vencer a batalha espiritual em nosso coração, e se ele conseguir, para ele será uma vitória, mas para nós será uma grande derrota. Você imagina que Pedro, ao escutar isso, ficou muito chocado, né? Impactado. Ninguém gostaria de escutar Satanás quer peneirar você. Tanto que a reação de Pedro foi imediata. Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Né? A confiança. E eu creio que ele estava falando de forma sincera. Eu não creio que Pedro aqui ele falou apenas para parecer bonito, né? Vou dizer aqui uma frase de confiança para que as pessoas pensem que eu estou seguro. Não, eu creio que Pedro realmente, no momento em que ele falou esta frase, ele acreditava que ele estava em condições de lutar as batalhas espirituais, tanto se fosse necessário ir à prisão por Cristo, como se fosse necessário enfrentar a morte. Eu não sei se nós nesta manhã podemos dizer o mesmo. Será que nós podemos dizer, Senhor, estou pronto tanto para ir para a prisão como para a morte? Você teria as condições espirituais de fé para fazer essa declaração? Eu creio que nós gostaríamos de acreditar que sim, né? Eu gosto de acreditar que sim, mas eu não sei, porque eu nunca tive que enfrentar uma situação como essa. Então talvez eu possa estar na mesma situação de Pedro, acreditando firmemente que eu estou em condições de enfrentar esse tipo de provação. Mas a verdade é que eu não sei. Pode ser, inclusive, que eu esteja muito longe disso, se eu observar que em algumas batalhas do dia a dia, coisas comuns, eu infelizmente já nego a Cristo, talvez na minha conduta, nas minhas palavras ou nos meus pensamentos. Jesus ainda insistiu, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece. Pedro ele foi alertado. Jesus anunciou o que haveria de acontecer para preparar a Pedro. Inclusive, quando ele diz que Satanás pediu para prová-lo, né? Ele orou, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, até o dia de hoje, o nosso Senhor Jesus continua rogando por todos nós. Continua intercedendo, continua clamando para que a nossa fé não desfaleça em momentos de provação e de batalha espiritual. Mas agora vamos buscar entender como o Simão Pedro, que declarou que estava disposto à prisão ou morte, chegou ao ponto onde nós sabemos que ele negou o nome de Cristo. O primeiro aspecto que eu quero destacar é justamente o fato de que, mesmo sendo alertado, Pedro, ao dar essa declaração, ele demonstra um certo orgulho espiritual, uma confiança em si mesmo. Mesmo sendo Cristo quem estava alertando ele expressa com uma certa arrogância que ele estava pronto para enfrentar qualquer provação que viesse. E esse é o primeiro dos grandes perigos que nós enfrentamos, todos nós, e talvez especialmente adventistas, porque temos certa alegria ou orgulho de conhecer bastante da Bíblia, e ao conhecer, podemos pensar que nós estamos preparados para enfrentar as provações que virão. Pedro acreditava que estava preparado, e este orgulho, baseado em sua autoconfiança, foi o primeiro erro que o conduziu para a derrota. Seguindo um pouquinho mais à frente, nós chegamos aqui ao versículo 39. E diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Se você avançar para o versículo 45, Jesus, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou orando ferventemente. É o que está escrito na sua Bíblia? Foi assim? O que aconteceu? Os achou dormindo. Perceba, querido, que as coisas não são coincidência. Cristo alertou a Pedro o que haveria de acontecer. Eu orei por você, Pedro. Satanás vai te provar, mas eu orei para que a sua fé não falte. Um pouquinho adiante, Jesus fala assim, vamos orar para que nós não entremos em tentação. Mas no momento em que Pedro deveria estar orando, ele estava dormindo. E pode ser que também esta mesma realidade seja refletida em nossa vida. Talvez nós estamos dormindo espiritualmente,
quando deveríamos estar em fervente oração. Você conhece, né, aquela famosa frase, olha, eu acordo de manhã, eu estou cansado, a hora está atrasada, né? Ou estou ali ainda tentando dormir um pouquinho mais, vou assim, ó, mais 5 minutinhos. Em vez de levantar e fazer meu culto pessoal, eu fico mais 5 minutinhos ali tentando dormir. Eu posso lhe assegurar que esses 5 minutos, se você tivesse gastado orando, você teria muito mais energia para o dia que você ficasse dormindo mais 5 minutos. E às vezes nós fazemos escolhas como esta, pequenas escolhas, que pode parecer que não tem tanto impacto. Esta manhã eu não fiz um culto assim, mas eu saí e eu pedi a Deus que me acompanhasse enquanto eu estava saindo com a chave de casa, e o dia foi tudo bem. E esta aparente impressão que está tudo bem é o que nos vai conduzindo de escolha em escolha, até que finalmente possamos estar na derrota. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que todos os dias que eu deixo de ter uma comunhão pessoal com Cristo, uma comunhão real, não apenas por obrigação, mas buscando o poder de Deus na minha vida, eu tenho certeza que esse dia é diferente. Quantas pessoas eu deixei de pregar o Evangelho porque eu acordei de manhã e não busquei a Deus naquele dia? Então, durante o dia, eu não estava com a motivação para compartilhar minha esperança. Eu encontrei pessoas, eu tive oportunidades, situações, mas eu me mantive calado. Por quê? Porque eu não busquei ao Senhor. Como é que eu vou falar daquilo que eu não tenho? Se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não busco o poder de Deus, eu não tenho isso para compartilhar. Pedro estava dormindo enquanto deveria estar orando. Nós podemos avançar um pouquinho mais o texto e nós sabemos que na sequência está a traição, né? Judas trai a Cristo. Nós sabemos que ali há uma situação de conflito e nós vamos ao versículo 50 e diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Você sabe quem é este? Aqui diz um deles. Quem é este? É Pedro. Este evangelho aqui, né? Lucas não quis entregar o amigo, mas lá em João entrega, né? João fala assim, foi Pedro que cortou a orelha do soldado. Aí você vê aqui, ó, a sequência de escolhas. Primeira escolha que Pedro fez, confiou em si mesmo. Foi o primeiro erro. O orgulho espiritual, a arrogância que muitas vezes temos. O segundo erro, ele não orou quando deveria estar orando, ele dormiu quando deveria estar orando. E agora um Pedro que confiou em si mesmo, um Pedro que não orou, que não se preparou espiritualmente. Quando veio o problema, quando veio o conflito, o que nós fazemos? Se estamos longe de Cristo, nós tentamos solucionar da nossa própria maneira. Pedro viu aquela situação, embora Jesus houvesse já alertado e eles estavam bem orientados que aquilo tinha que acontecer. Não era uma surpresa o que estava acontecendo. Tanto profeticamente na Bíblia, o que eles conheciam, como também Jesus já havia anunciado várias vezes que ele seria traído, que seria preso e que seria sacrificado. Não era uma surpresa. Mas o Pedro, que conhecia tanto e que se achava tanto, chegado o momento da provação, não estava espiritualmente preparado para enfrentá-la e tentou resolver o problema com as próprias mãos. E também é o que nós fazemos. Quando nós não estamos bem espiritualmente, quando não estamos conectados com Deus, quando não confiamos no plano de Deus para a nossa vida, quando os problemas vêm, nós tentamos solucionar com o nosso braço, com a nossa mente, com as ideias humanas, que muitas vezes são totalmente contrárias dos planos de Deus. Você percebe que muitas vezes os nossos impulsos, nossas decisões e ações não são uma situação inesperada, são o resultado de uma série de escolhas que nos levaram àquele momento. Quantas vezes nós nos deparamos numa situação que nós não gostaríamos de estar, e nós pensamos, meu Deus, por que eu fiz isso? E você pensa, eu não sei, eu estava tudo bem, e de repente eu fiz uma coisa que eu não queria. Queridos, sempre é uma sucessão de escolhas que nos levam a finalmente fazer aquilo que nós não queríamos fazer. Talvez nós estamos negligenciando
as pequenas escolhas do dia a dia. E isso nos leva a escolhas muito piores. Então aqui, Pedro, impulsivo, fez o que não devia, Jesus repreendeu, tomou a orelha do Malco, né, e colocou novamente ali e restaurou a sua orelha. Avance agora até o versículo 54. Lucas 22, versículo 54. Diz assim, ó: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia do lado de Cristo. Está escrito isso? De longe. De longe. Mas não era o Pedro que falou: Senhor, estou disposto a ser preso ou à morte? Como pode ser que agora é o Pedro que segue de longe? Pela série de escolhas. Confiou em si mesmo, não orou, agiu por impulso e agora já é um Pedro debilitado. Ele ainda não abandonou a fé, ainda não negou a Cristo, ainda não renunciou o seu chamado, mas é um cristão seguindo de longe, né? É aquele cristão que fala assim, ó, Senhor, eu já chego aí, ó. O Senhor me vai na frente que eu já chego lá. É o cristão que fala, não, eu não vou na igreja sempre, mas minha fé continua, né? Eu não faço tudo aquilo que eu tenho que fazer, mas a minha fé está ali. É o cristão que segue de longe. Só que namoro à distância não dura muito tempo. Às vezes funciona, mas se permanece por muito tempo à distância, geralmente dá problema. E mais ainda, espiritualmente falando. Uma fé à distância não funciona. Mas Pedro não chegou a esta situação do nada. Foi uma série de escolhas que finalmente o conduziram a isso. Tem mais ainda, versículo 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Finalmente, o que fez Pedro? Literalmente, se assentou na roda dos escarnecedores, o que ele sabia também que não deveria fazer. Então, em vez de ser o Pedro que estava ali, ó, junto com Cristo, clamando, não façam isso, é o Messias, ele veio fazer o bem? Não, era o Pedro que estava no meio da roda dos escarnecedores, mas não falou uma só palavra para defender o seu mestre. Ficou calado. Por que isso? Porque o Pedro disposto à prisão e morte se transformou no Pedro calado no meio dos escarnecedores, pela série de escolhas que ele fez. Por isso, irmãos, nesta manhã, quando nós pensamos no futuro em que nós queremos chegar, e esse futuro é a salvação, nós temos que nos perguntar hoje, quais são as escolhas, por mais pequenas que possam parecer, que eu estou fazendo todos os dias, e aonde essas escolhas me levarão? Se eu não estou sendo fiel no dia de hoje, como eu espero ser fiel no dia da perseguição? Assim como Pedro, que foi alertado que iria acontecer, nós também somos alertados. E ainda assim, muitas vezes, as nossas pequenas escolhas não estão alinhadas com assim diz o Senhor. Irmãos, se nós queremos chegar a um resultado que seja salvação, todas as escolhas que fazemos no nosso dia a dia têm que apontar para esse objetivo. Ninguém chega num domingo de manhã, acorda e diz assim, ó, eu vou fazer uma maratona hoje. E vai lá e corre os 40 e tantos quilômetros. Para você ser capaz de fazer isso, você tem que ter uma série de preparações, um treinamento, um esforço diário que chegado o dia está em condição física, mental e psicológica de poder enfrentar o desafio. Nós sabemos que nos últimos momentos da história deste mundo haverá períodos de grande provação, grandes desafios espirituais. Será uma batalha espiritual longa, uma maratona de fé. Mas para ser capaz de enfrentar esse desafio, no dia de hoje, eu tenho que fazer a minha parte. Que é buscar a Cristo, que é renovar a minha escolha, que é dar os pequenos passos que me fortalecem hoje e amanhã, e depois de amanhã, até chegar do dia
onde seja necessário ali entregar-me a Cristo em todos os sentidos e enfrentar também as provas que tem que enfrentar. Finalmente, versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu é dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Algumas versões ainda dizem, que no versículo 60, Pedro maldizia, amaldiçoava, já nem só negava, ele se exaltou, levantou a voz, ele gritou: eu não conheço esse homem. O Pedro que estava disposto a morrer é o Pedro que está gritando: não conheço. Em poucas horas de espaço entre uma coisa e outra, poucas horas passou. Você consegue se imaginar hoje à noite, amanhã, você dizendo: não, eu não sou cristão, eu nem conheço a Cristo, não quero saber dele, não fale para mim de Cristo porque eu não conheço. Eu acho difícil alguém aqui imaginar que faria ou falaria algo assim daqui a algumas poucas horas. Mas, queridos, isso é simplesmente porque Deus não permitiu ainda provações como esta que Pedro enfrentou. Se Deus permitisse que o inimigo fizesse contra nós o que o inimigo quer fazer, eu me pergunto quantos de nós permaneceríamos firmes diante da provação. Finalmente, o versículo 61 diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Este relato final, para mim, sempre foi muito impactante. Você consegue imaginar este olhar? Pedro olha para Cristo. Nesse momento, estava ali a multidão, Cristo está ali preso. Pedro olha para Cristo, Cristo olha para Pedro. Mas, queridos, não foi um olhar condenatório. O olhar de Cristo não foi um olhar de julgamento, foi um olhar de misericórdia. Cristo já sabia o que Pedro ia fazer. Cristo já havia alertado a Pedro. Cristo já havia orado por Pedro. E agora, com este olhar, está relembrando Pedro que Cristo continua ali, batalhando, pronto para entregar sua vida para salvar a Pedro. Quando Cristo olha para nós essa manhã, Ele também olha para todos nós com este mesmo olhar de amor. Ele conhece tuas lutas, conhece tuas batalhas, conhece tuas derrotas, mas Ele olha com um olhar de misericórdia, ainda intercedendo por cada um de nós. E o sacrifício dele ainda é capaz de nos perdoar, de nos restaurar e de nos levantar mais uma vez. Quando você pensa na situação de Pedro, você sabe que depois, isso produziu um impacto muito grande nele. E Pedro ali, ele saiu correndo e chorou amargamente, diz o texto. Quando nós encaramos a realidade do pecado e percebemos quão terrível é o pecado, que levou a Cristo a estar numa cruz por causa dele, realmente produz dor e tristeza em nosso coração. Mas essa tristeza não deve ser uma tristeza que me afaste de Cristo. Deve ser uma tristeza que me aproxime de Cristo. Porque eu entendo que o pecado é terrível, mas a graça é maior que o pecado. Como nós falamos outro dia no sermão, a graça é maior que o pecado. Por isso nós podemos avançar nessa história e ir para o livro de João, no capítulo 21. E esta parte é muito importante para entendermos o plano de Cristo na vida de Pedro. João, capítulo 21, no versículo 15. João, capítulo 21,
no versículo 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nesta manhã eu quero fazer para a igreja a mesma pergunta que Cristo fez a Pedro. E você pode também responder. Eu vou perguntar se você ama Cristo e você vai responder: sim, Senhor, eu te amo. Combinado? E eu pergunto: igreja, você ama Cristo? Sim, Senhor, eu te amo. Essa foi a primeira. Tem mais duas. Dá para melhorar. Com mais força, com mais convicção. Igreja, você ama Cristo? Sim, Senhor, eu te amo. Amém? Ainda falta mais uma oportunidade para você falar de todo o coração. Igreja, você ama Cristo? Sim, Senhor, eu te amo. Amém. Louvado seja Deus pela sua escolha, pela sua decisão, por sua declaração de amor a Cristo. Se você ama Cristo, apacente as ovelhas do Senhor. Sirva ao Senhor. Compartilhe com outros a esperança. Quando veja outros lutando na derrota, lembre-se do amor e da misericórdia de Cristo. Compartilhe a esperança para que outros possam entender que Cristo morreu por eles também e que ainda estamos em tempo de misericórdia. Por isso vamos cantar um hino que fala sobre o amor a Cristo. Número 25 do nosso hinário. Que você possa cantar assim como você declarou que você ama o nosso Senhor. Vamos tocar de pé. Sempre te amo, porque sei que
eterno, nosso Senhor, nós primeiramente agradecemos por teu grande amor por cada um de nós. Nós reconhecemos, ó Pai, a tua misericórdia, a tua paciência e a tua bondade para conosco. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nós renovamos o nosso compromisso e também nossa decisão de te amar e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Que possamos, ó Pai, cada dia, até nas pequenas escolhas, fazer aquilo que te agrada, para que assim, ó Pai, quando vierem as provações, possamos estar preparados também. Mas, ó Pai, se algum de nós tropeçar e cair, que a tua graça nos ajude a levantar, ó Pai, e assim possamos perseverar até o final. Oramos, ó Pai, por tua igreja, por essa semana também, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.